Olá, irmãos, eu me chamo Wesley Corrêa, seja muito bem-vindo ao Pão Semanal. Esse é um quadro aqui na igreja, onde a gente tem uma breve meditação. E hoje eu queria falar com vocês, queria meditar com vocês no livro de Josué. Eu queria falar sobre Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, aqui exatamente no versículo, versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho à boca do Senhor. Vocês que estão mais familiarizados com a Bíblia, Josué capítulo 9 conta a história, a experiência, quando Josué foi enganado pelos gibeonitas. Os gibeonitas foram um povo que enganaram tanto o profeta quanto a população daquela época. Josué, sendo um dos grandes profetas de Deus, ele resolveu fazer pacto com os gibeonitas pela condição que lhe foi apresentada. Ali foi apresentada uma condição de humildade, uma condição que parecia que o povo queria servir ao Deus de Israel, e o povo foi enganado. E a falta de consultar a Deus e pedir conselho para Deus fez com que Israel fosse enganado por causa desse quadro aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Aqui. E sucedeu que ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, das montanhas e das campinas, de toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram e se fingiram de embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gigal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra muito distante. Estavam mentindo. Fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que entraram além do Jordão, a Sion, rei de Esbrom, e a Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Por isso, nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhe: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para as nossas provisões no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento, e estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-lo aqui agora rotos, e estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Aí acontece aquela cena, aquela escritura que eu li. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho
a boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que não lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Irmãos, quando eles descobriram a besteira que eles fizeram de fazer paz e dar a palavra que não mataria os gibeonitas, quando eles descobriram, o erro foi muito grave. Quantas e quantas vezes, pessoas não se aproximam de nós dizendo que vai adorar o nosso Deus, que ouviu a grandeza do nosso Deus, às vezes somente para tirar proveito. Então toma muito cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Procura sempre pedir conselho a Deus, cuidado com as emoções. Às vezes a gente vai no oba-oba achando que está tudo bem. Se apresenta uma situação de trabalho, uma situação de namoro, uma situação de emprego, né? E a gente vai sem pedir conselho à boca de Deus. Então, logo depois a gente descobre que a gente não era para ter feito aquilo, a gente não era para ter feito aquele acordo, a gente não era para ter feito aquele negócio, a gente não era para ter feito aquela parceria. Então toma cuidado para quando as coisas se apresentarem para vocês, busquem a Deus, tomem conselho da boca de Deus, mesmo que vocês sejam pessoas que tenham grandes experiências com Deus, para que tudo corra bem e tudo dê certo. É o que eu desejo para você. Espero que você medite nessa pequena escritura. Que Deus te abençoe, te guarde e que Ele possa te ajudar a entender melhor aquilo que nós lemos. Fica com Deus e que Deus te abençoe.